Olá a todos! Eis-me here dando prosseguimento a esse projeto do Pod Lopes. Digo a todos que é um projeto inusitado que começou no dia 18 de abril de 2024. Né? Então esse mês, agora de abril, nós estamos no dia 1º de abril, não, primeiro, sei lá, Primeiro de abril, 3 ou 4 de abril. Tá? E dia 18 agora vai fazer um ano de Pod Lopes. Né? Então você está bem próximo aí, Evandro, de conversar comigo próximo ao aniversário de um ano de Pod Lopes. Então eu agradeço a todos, a minha audiência de sempre. E hoje eu tenho o prazer de receber aqui o senhor Evandro Moraes. Né? O Evandro é engenheiro civil hoje, ele tem um histórico, né? Ele vai falar um pouco para a gente, né, das experiências dele. E a ideia hoje é a gente discutir um pouco sobre empreendedorismo. Né? Por que nós, pais, não criamos os nossos filhos para serem empreendedores? Né? É uma pergunta, eu queria até colocar isso para o Evandro também, para ele explanar um pouco. Basicamente, é por preocupação. O pai quer que o filho tenha sucesso na carreira. Então, por até comodismo, por segurança, ele acaba querendo que o filho escolha uma carreira tradicional. Né? Engenheiro, arquiteto, médico, advogado, enfim, as carreiras tradicionais que são formadas via educação. Né? Mas não necessariamente. A gente pode descobrir nos filhos, né, algumas características, algumas habilidades que o tornam um empreendedor. Os empreendedores, via de regra, estão associados a sucesso, principalmente sucessos financeiros. Tá? Evandro, você com a palavra. Empreendedorismo. Fala um pouco pra gente aí, Vamos se lá. apresenta, o programa Bom, é seu. eu queria primeiro agradecer, né, a oportunidade, o convite, né, Sim, de senhor. participar dessa iniciativa interessantíssima que é dar publicidade Sim, a pessoas anônimas, né, que têm histórias para perfeitamente. serem compartilhadas e muito sucesso desde já para os Obrigado. próximos, que eles se mantenham aí no ar Sim, por, sim. por muito tempo e o tema muito me apetece porque eu fui exposto a essa realidade. Meu pai, ele era gerente de posto, Sim. né, de distribuição da Shell, né, na época que você não precisava de muita coisa, você precisava ter aptidão, né, precisava Sim. muito ter papel, diploma. Sim. E aí ele conheceu esse lugar, nossa cidade aqui, São Sebastião. Eu com meses, meus pais se mudaram para cá. E aí essa realidade de distribuição, ela para ele se encerrou. Então ele precisou de alguma forma procurar o que fazer para trazer o sustento, Sim, né? Aí perfeito, perfeito. já foi Tá. exposto a essa questão de procurar Então, uma atividade para sim. trazer ali É um empreendedor por por necessidade, né? necessidade. Porque tem empreendedor que ele é meio que nato, né? Ele, Isso. eu não quero ser empreendedor, ele começa empreendendo. Mas o por necessidade é por uma... Por Né? necessidade. Por necessidade, Pura e exclusivamente. E ele, Perfeito, perfeito. só que meu Aí pai ele era um cara muito, foi, né? Um cara Sim. muito inovador, assim, e eu aprendi muita coisa com ele. Eu Sim. posso trazer, né? Compartilhando as histórias aí. Claro. A primeira pessoa que trouxe o galão de 20 litros para São Sebastião foi meu pai. Foi teu pai. Eu lembro. Na afindada Filtrolândia. Você vai Filtrolândia, lembrar? isso. Eu Ele tinha tinha escritório isso ali no mesmo prédio no do teu mesmo pai. prédio, no mesmo prédio. Filtros coisa. de barro, filtros Europa, Sim. purificadores, né? Ele trouxe Isso. isso também. Então ele foi sempre pioneiro de algumas coisas e tinha sempre um poço aberto para cavar alguma coisinha de renda ali. Sim. E a minha mãe sempre um tino muito comercial. Minha mãe sempre vendeu alguma Sim. coisa. Desde enxoval até, ultimamente, antes de se aposentar, veículos, né? Moto Sim. na Honda e Perfeito. veículos na Volks. Então eu sempre convivi com isso, Sim. de você produzir alguma coisa a partir de pegar uma ideia, um produto, alguma coisa, distribuir. E eu acho que o ponto inicial da pergunta, né? A preocupação hoje, eu sou pai da Maitê, e eu vejo quanto é importante os pais terem essa noção de falar para os filhos que o tradicional, às vezes, não é o suficiente. Sim. Apesar de ser mais comum, né? Se colocar numa carreira, uma Sim. advocacia, uma engenharia, uma medicina, é uma coisa mais formatada ali. E aí você acaba, às vezes, podando uma habilidade, um alguma potencial, coisa, um cara de né, meio que a veia empreendedora isso, da inovador, criança. de criação, de Perfeito, uma série de perfeito. coisas. E isso eu acho que também passa por um conjunto de coisas que morrem naquilo que a gente conversou um pouco fora do programa, que é na questão da educação, né? Sim. A educação em todas as bases para fomentar esse tipo de discussão no ambiente escolar, acadêmico, e Perfeito. fornecer ferramentas, né, para a gente desenvolver isso aí. E eu fui crescendo, sempre perto do meu pai, a gente falou também de network, né? E aí quando eu atingi ali perto da maioridade,
O Paulo da Elite gostava muito do meu pai, eles tinham uma amizade, ele, o Eike, o Chicão, o Bicheiro, o pessoal do futebol, né? Isso. Que é um network bastante forte na nossa região, né? Os times aí, cada um nos seus bairros, e eu recebi a oportunidade, eu ia trabalhar na Elite. Meu pai queria que eu fosse para o mercado de trabalho, né? Ele já não estava mais... Você tinha quantos anos? Tinha 16. 16 anos, tá. Só que eu já entregava jornal, com Sim. aquela bicicletinha, Tá. né? Com aquela Sim. estrutura, lá na Ilhabela. Pegava aqui no Imprensa Livre aqui e a gente distribuía lá. Eu recebi o Maurinho aqui, o Maurinho entregava jornal. E aí, Deve conhecer o Maurinho. E antes disso, lembra do Shopping da Lama, que tinha aí as barraquinhas? Sim, Não tinha essa estrutura que a gente Shopping tem não, hoje? verdade. Aí eu pegava os ímãs de geladeira, comprava 4 por 1 na época e vendia mais caro. Saía com aquele escudo parecendo o Capitão América aí. Aí o pessoal se sensibilizava mais pela atitude, não pela venda, né? Não. Então sempre fui exposto a esse tipo de coisa. E aí só que quando eu ia começar com essa oportunidade que o Paulo deu, o Eike Yamaguchi, ele me fez uma contraproposta, falou: Celso, eu tô precisando de alguém lá no laboratório, porque a gente acabou de perder um colaborador aí, mas tem umas questões mais difíceis, a gente precisava testar, né? Tem químicos para serem trabalhados, né? Para fazer as revelações e tudo. E se ele conseguir absorver isso e demonstrar que tem uma aptidão, a gente mantém. E aí eu ensino a fotografia para ele. Na hora que ele falou isso, o olho brilhou, né? Sim. Porque eu já admirava o Eike por conta... Eu sempre gostei de foto, de imagem, eu fazia rabisco, um monte de coisa, né? Sim. E, de fato, é uma carreira mais atraente, né? Você viu a possibilidade de ser fotógrafo, talvez, né? De empreender nessa área, então... apesar de ter que passar por um teste, eu fiquei muito feliz com a oportunidade, né? Perfeitamente. E aí eu fiquei lá por quase 7 anos. Aprendi muita coisa, o Eike me ensinou a fotografar, não tinha essa história de digital, de celular. Sim, perfeito. Né? Então você tinha que entender de luz, de ISO, de abertura, exposição, bacana, né? até para temperar, né? A questão dos químicos lá para fazer as revelações. E eu fotografei bem gente aqui no município, hein? Que bacana. Foto 3x4, sim. inúmeras, milhares. Sim. Foto de passaporte 5x7. Que bacana. Aí tinha o Eike, né? O Moarama e o Cid, né? Os três que pilotavam essa questão. A gente ficou ali. E aí, naquela época tinha casamento também, vocês também fotografavam. Aniversário, batizado. Aniversário, perfeito. Hoje não se... Nisso a gente já começou a empreender, porque o Eike, ele sempre... Algo deu errado. Sempre incentivou essa questão de você produzir renda com o teu trabalho. Sim, né? perfeito. Aí ele falou: te dou a ferramenta, mas você vai lá, eu te ensino a pescar, mas vai pescar. E aí ele autorizava a gente a pegar, fazer essas captações por fora. Perfeito. E usar a estrutura do laboratório. Então é uma forma de trazer até mais movimento para a loja. Então claro. é a cadeia. O empreendedorismo é isso, né? Você fazia a mão de obra das fotografias e depois todo o processo, né? A revelação, os papéis, montagem do álbum. Tudo por lá. Ficava ali no sítio. E aprendi muito, sou muito grato. Ele tem noções inúmeras. Inclusive, a minha primeira formação foi um incentivo dele, né? Sim. Ele ajudava com metade, até a gente conseguir a obtenção do ProUni, e desde que a gente também guardasse um pouco de reserva. Então ele me exigia um comprovante. Perfeito. Eu tinha que colocar lá, hoje vai números, 500, ele colocava 500, só que eu não podia usar o valor. Sim. Porque eu podia lá depositar e sacar, né? Perfeito. Ele queria o extrato certinho. Aí ele ajudava e falou: vai estudar. Aí eu fiz administração. A administração, a sua primeira formação. Na administração foi que a gente teve acesso ao conteúdo que um empreendedor precisa ter, minimamente, né? Ali só uma... Sim. A administração, eu costumo dizer que é o degustação, pai né? de todas as matérias, Sim. de todas as carreiras, né? Você não precisa ser um médico para ter um hospital, por exemplo, uma farmácia para ser um farmacêutico para ter uma farmácia, né? E aí a gente foi estudando. Nisso eu saí da loja de foto, porque aí veio a questão da chegada do digital, enfraqueceu bastante o mercado, né? Que aí todo mundo transformou-se não digo no fotógrafo, mas no apertador de botão, né? Apertador de botão. E aí isso caiu, porque aí você não revela mais, você deixa no HD, no CD na época, né? Faz as gravações. As revelações caíram sobremaneira, né? Muito. Porque antigamente tinha aquele filme de rolo lá, obrigatoriamente você ficava, inclusive, com aquela ansiedade toda para ver se acertou. Às vezes queimou todo o filme, piscou, né? Se não abriu antes a máquina do tempo. Coisa doida, né, cara? Hoje em dia impressionante o que essa qualquer celular faz. malemar aí, você consegue tirar fotos bacanas. Muito boas, edita aqui já. Exatamente. É mais cunhar hoje, né? Sim. Transforma tudo na hora. Apaga quem precisa apagar. Antes, para você corrigir uma foto, você tinha que ser talentoso. Para não perder características, traços. Aí a gente foi para continuando, né?
para a ADM e lá a gente viu que é muito amplo o leque de você tomar decisões administrativas, né? Sim. Controle de estoque, parte tributária, parte fiscal, uma série de coisas que quem às vezes o empreendedor, o cara que tem uma ideia, quer colocar isso na rua, às vezes, ou numa grande maioria, talvez até esteja ligado aos empreendimentos que começam e não tem uma sucessão, né? Não consegue ter uma sobrevida. Continuidade, uma sobrevida, né? Porque falta isso, ele calcula talvez uma despesa ali mensal, esquece de um tributo, né? E aí ou vai aprendendo no durante, então a margem fica menor, o cara se desestimula. E aí foi quando a gente... A não ser que o cidadão tenha um talento mais inato mesmo. O cara quer fazer um ou uma ideia daquelas... ou uma ideia totalmente inovadora que vem arrebentando a boca do balão, hoje né? é difícil, né? Sim, hoje é difícil. As coisas já foram a todas roda criadas. Já tá aí, né? Não dá para inventar a roda, nem o fogo, não dá. Não dá. Né? Aí já... Agora, o cidadão que inventou o clips, por exemplo, ficou rico com clips. Post-it, ficou coisa rico. Simples. Coisa simples Velcro. Mas já foi, né? Já foi. Hoje, de repente, nem se usa mais. E tem outras coisas que foram inventadas e que as empresas também não se atualizaram, não se modernizaram e acabaram acabando. Falando de fotografia, Kodak. Kodak, perfeito. Kodak, ela ficou, né, sentada na postura de que não, o mercado Kodak, não a vai... Fujifilm, tudo. Acabou que não aguentou. Não aguentou, que coisa doida. Teve que se Para reinventar. telefonia, a Ericsson, por exemplo, eu acho que nem existe. A Ericsson é sueca, né? Talvez nem exista no Brasil mais. Teve uma também que deu uma... Acho que foi a Nokia, né? A Nokia ou a Motorola. Alguma Isso. Coisa que, não vai chegar. A hora que chegou, eu senti o baque, né? E era né, bambambam, tinha aqueles celularzinhos pequenininhos ali. Mais modernos. Agora, digitalizou, ele não modernizou, cara, não mudou a planta. A hora que sumiu o botão, né? Não, isso não vai pegar. Então, falando de... A gente já falou um pouco de empreendedorismo aqui. Ou não empreendedorismo especificamente, mas eu sempre cito aqui a síndrome do sapo fervido. Acho que eu já falei isso para você. Mas isso é espetacular, isso é fantástico. É fantástico, Você tem que... O mercado, às vezes, ele não percebe as mudanças, né? É verdade. Se você coloca o sapo na água fervente, ele vai rapidinho, ele vai pular. Agora, se você coloca ele na água fria e aquece a água, ele morre sem saber que morreu. Sim. E não dá para... O tempo de reação... Não faz nada. O tempo de reação não tem mais, cara. Quantas empresas aí, se a gente for analisar historicamente, essas grandes magazines, Mesbla, não sei o que lá das contas aí. Fecharam, cara. Atacadistas da vida. Atacadistas, a própria Lojas Americanas está com uma dívida gigantesca, monstruosa, cara. Impagável quase, né? Por má gestão, sim. Por má gestão, né? E aí nessa questão de ter ido estudar, foi que a gente conversou sobre a criação do Litoral na Mesa. Sim. Que essa eu carrego com muito carinho, porque eu sou um dos fundadores. Legal. Eu e Dudu. Você faz parte ainda da Litoral na Mesa ou não? Não. Tá. Depois de uns 3 anos, eu saí do contrato, porque nós compraríamos um terreno à época, né? Sim. E a linha de crédito que o governo ofertava para essa aquisição, ela não permitia vínculo no CNPJ. Entendi. Aí, como a gente estava caminhando ainda, trabalhava já no banco, às vezes você descarta o longo prazo, né? Perfeito. Toma aquela decisão ali pontual, não, vou sair. A gente conversou, eu saí de dentro, mas não de perto, né? Mas não compunha mais o quadro. E aí, essa criação, ela nasceu dessa necessidade. Justamente com o viés da fotografia. A gente tinha um relatório de estágio para entregar. E eu estava no grupo, eu, o Dudu e mais algumas pessoas. Eles sabem aquela coisa de deixar para a última hora? Sim. Típica do brasileiro, né? E aí, Dudu, o que a gente vai fazer? E o Dudu, à época, trabalhava na Copiadora Central, um cara que manja muito de criação, de arte, diagramação, programação também, né? E aí a gente falou, cara, vamos criar uma revista eletrônica, então. Eu fotografo os principais pratos dos principais restaurantes, que a gente elenca mesmo, vamos lá, faz uma visita, entrega um portfólio, né, um material para o restaurante utilizar, e aí a gente divulga, deixa isso aqui. Estava começando a internet também. Não era tão fácil, até para lançar, né, a época de servidor e código-fonte. A gente fez isso e em uma conversa a gente encontrou uma barreira já de mercado, porque a gente queria fotografar o prato principal, mas o prato principal é caro. Geralmente é o mais caro, né? E ele precisa ser feito. Para ser feito tem uma demanda. Só que para você fotografar do jeito que a gente queria, o prato não pode esfriar. Então a gente começou a ter esses desajustes assim nessa logística de bastidor para trazer a imagem do prato. A gente falou, cara, talvez não funcione.
ou a gente vai ter que pagar do bolso e comer depois a refeição. Eu não entendi por que não pode tirar o prato, não? Uma fotografia? Não. Mas aí, se o restaurante não quisesse produzir só para foto, ele ia esperar a demanda, né? Entendi. Que é o que acontecia. Tem aquela lagosta, Thermidor, não sei qual é a pronúncia certa. A gente queria fotos bonitas também, né? Sim. E aí não estava acontecendo, e numa conversa o telefone tocou, um lojista reclamou do telefone. Cara, isso aqui não para. Né? Que coisa E a gente estava lendo sobre a criação, não tinha nem lançado, do iFood lá fora. A gente teve acesso a uma disciplina do professor Euclésio, né, um amigo também que deu muita força pra gente nesse amadurecimento do projeto. Bacana. E ele falou, olha, lá fora isso não tá mais uma, como é que eu posso dizer, um comportamento já afirmado, o pessoal já está migrando para algumas coisas digitais. Digital, como assim? O pedido chega pelo computador. Sim. Só que aí a gente foi ver, não era tão simples, precisava de um código-fonte, de uma programação, porque o pedido tem que chegar, tem que imprimir, a cozinha tem que chegar ao serviço, que chegou, para o cara não ficar digitando, lançando tudo que vem. Então a gente perdeu bastante tempo desenvolvendo todas as telas, era bem arcaico no sentido do que a gente tem hoje, né? Isso, hoje uma inteligência artificial te monta um site em 2 minutos. 2 minutos, que loucura, com né? Todas as faces, todas as interações. E aí a gente subsidiava a Coca-Cola, porque a resistência era tão grande, o pessoal gostava do telefone, com exceção daquela reclamação, né, que o rapaz fez, a gente tinha que custear um fardo de Coca-Cola. Tá aqui, ó. Ó, incentiva a pedir, aí você bonifica o teu cliente. Você vai ver como ele não vai te ligar mais. Batata. Que coisa linda, né? Aí a pessoa porque aí você minimizava erros, né? Eu não quero a pizza com cebola. Isso. Mas estava na ligação. Agora você escreveu, você gerou um registro. Gerou um registro, perfeito. E aí tá escrito aqui, você que escreveu, não eu fiz do jeito que você pediu. Ou não fiz como você pediu, o erro é nosso. Né? Facilitava e dá uma Isso faz quanto tempo, mais ou menos? Isso, a gente formou em 2010. Então. Nós começamos isso, salvo engano, no 3º para o 4º ano. Faz, sei lá, 14, 15 anos. Tá indo para 13, eu acho. 13 anos. Então foi um pouco depois. Isso. Aí a coisa 2012, foi... né? A gente teve que comprar um código-fonte, mas a gente ficava dependendo de um programador externo. E a gente queria dar uma ampliada no leque de serviços, de coisa, controle de mesa, pensando com essa veia empreendedora de trazer uma solução, né, para o estabelecimento, para que ele resolvesse a demanda e organizasse o salão. Mas isso é muito interessante, né, Evandro? Quantas empresas desse mesmo tipo, tá? Não sei se a gente pode chamar isso de startup, né? Hoje tá mais... Tem muita, né? Porque quantas empresas, né? A 99 de táxis, né? A Uber, por exemplo, a Uber não tem um carro, cara, não tem um veículo. Né? A Airbnb. Não tem nem, acho que o prédio principal não tem. Pode ser que nem o prédio principal seja deles. E tem um percentual aí, a cobrança, né? Cada hospedagem é 16% que eles cobram, minimamente. Usa toda uma estrutura já pronta, pronta, fornece um serviço. Exatamente. Né? E cria demanda, né? Cria demanda, muita demanda. E aí um negócio absurdo pra caramba. Então é nova. É disruptivo, né? É disruptivo, exatamente. É uma nova ordem que a gente tem. Hoje a vida tá aqui, ó. Está totalmente no celular. Para você fazer uma transação, tem que fazer uma leitura facial. Tô te falando, é uma loucura. Cada vez menos gente nos bancos, o free flow aí, ó. Não tem gente mais, Não tem gente mais, tudo cara. Tecnologia. Isso, exatamente, né? E eu cheguei a discutir um pouco de inteligência artificial. Eu tinha recebido aqui o Ulisses, né, que é um grande amigo meu, só que a gente teve um problema técnico aqui, eu acabei não subindo o programa dele, né? Mas depois eu acabei estudando um pouquinho e é isso. A preocupação nossa nessa questão era justamente o desemprego de algumas pessoas, mas as pessoas têm que se reinventar também, né? Sim. Então o mercado ele vai dando jeito, né? Porque ele também não pode se suicidar, né? Se autodestruir, né? Ser um kamikaze ali, ser um kamikaze, porque aí você precisa de gente para consumir as coisas. Se o cara não está trabalhando, como é que ele vai consumir? Então, o mercado, eu acho que ele acaba dando... gira dessa forma, gira né? Dessa forma. Produção, consumo... São as atualizações, tem produtos que a gente chegou, não falamos aqui, mas a máquina fotográfica convencional, filme não existe mais, cara. Acabou. Hoje fax não existe mais. Quem tem gosta ter disso, exato. A história, né? Exatamente. Fotografa, mas o cara é pontual. Pontual, ele não faz isso. Agora os e-mails, alguém em alguma época atrás falou, o e-mail vai acabar, e acabou o e-mail. Só alguns profissionais ainda usam ainda meio que para formalizar e tal. Mas hoje você consegue fazer tudo pelo WhatsApp. Você consegue enviar, o que você faz? Assina, hoje a gente assina. Pelo WhatsApp. Pelo aplicativo lá do Gov, um exemplo. Você formaliza um documento, antes você tinha que
Pegar, imprimir, assinar, Perfeito, digitalizar, perfeito. mandar. Sim. Hoje em dia, 2, 3 cliques já está resolvido. E é parte do que o empreendedorismo traz como essência, que é essa questão também da inovação, né? Sim. Que foi o que a gente procurou colocar no Litoral na Mesa para fornecer uma outra via, Sim. porque na nossa cabeça, a gente sempre conversava que o atendimento no nosso litoral ele nunca foi assim muito, né? Sim. A gente, até hoje eu sinto que o nosso atendimento ele é um pouco precário. Precário. Né? Você tem lojas que atendem muito bem, Muito você bem, tem outros outras estabelecimentos que isso parece que está fazendo um favor. Parece que faz um favor. Você está entrando lá e... Chegou em algumas lojas eu entrar aqui e falava para a doninha lá que estava uma má vontade de atender danada. Não sei qual que é o salário, qual que não é, não sei quais as condições de trabalho que ela estava tendo. Mas aí eu falava assim, ô senhora, a senhora não me desculpa a mim mesmo? A senhora não pode vender esse produto para mim? Aí dava uma, entendeu? Despertava na tem pessoa. um cliente aqui, né? Aí ela falou, puta, ele que tá pedindo por favor para ser atendido, é eu que tenho que atender o cara. Exatamente. É meio que para quebrar o gelo. Eu não falava isso com desdém, não. Sim. Entendeu? Meio que de brincadeira, assim, e tal. E para a pessoa se tocar também, né? Mas, então, e acontece isso até hoje. sim, acontece. Tem estabelecimentos hoje aí que são tradicionais que dava para usar dessa estratégia aí, olha. Perfeitamente, E faz caras e bocas. Isso, exato. Eu fui cara. não vamos citar nome, com a minha filha. Ela só de ter mexido numa situação assim, a pessoa já... Sim. Como se aquilo fosse uma normalidade, né? Não tem jogo de cintura. Não tem jogo de cintura, claro. Que Isso, diferença que vai fazer isso, né, isso cara? esbarra, né, na manutenção das coisas abertas, né? Isso, exato. E a gente pensou nisso. O Litoral na Mesa vai facilitar o gestor a fazer gestão, para melhorar o negócio dele. Perfeito. Vai ter os números ali, né? Relatórios. Quanto que eu vendi, o que eu mais vendi. Quanto que eu vendi, para quem que eu Você vendi. tem todo um relatório. Esse telefone, suporte o cara você dava. tem né? ali, mas é manual, né? Até ele conseguir peneirar aqueles dados ali para ver se ele faz uma ação de marketing ou não. Sim, perfeito. Aí a gente foi... Puta, muito interessante, E hoje, a pandemia, né, meio que eu conversei com o Dudu, né? Me atualizei foi também um marco, né? Que é uma situação atípica de mercado, travou tudo. Sim. E qual ferramenta que mais serviu? Sim. Eles também tiveram que se reinventar, porque alguns produtos não podiam ser ofertados lá. Exemplo de marmita. Sim. É muita combinação, né? Com cebola, com fritas, sem fritas, sem feijão. Também tiveram que, de alguma forma, olhar para dentro do negócio e desenvolver essas soluções para agregar e não ficar para trás, né? Perfeito. E hoje todo mundo conhece o Litoral na Mesa. Não tem dúvida. Quem não pede por lá, acho que... A nossa audiência ela é abrangente, né? Litoral na Mesa nada mais é do que o iFood do litoral. Tupiniquim aqui do litoral. Isso, Caiçara. Perfeitamente, Caiçara. Esse nome, na verdade, ele já foi até alterado. Sim. Porque a gente percebeu que ele regionaliza, né? Você não tem como ser Litoral na Mesa no Vale da Mantiqueira. Lá é o Vale, né? Então já tem uma outra situação. Isso, para que você possa exportar levar essa ideia. Bacana. Aí acho que tá nesse... Tem a questão de serviços ligados aqui de motoboy. É uma série, o empreendedorismo é isso, né? Sim, Você vai criando ali, é uma cadeia de serviço. Exatamente. E transforma a vida das pessoas, né? Transforma a vida das pessoas, né? Envolve muitas pessoas, né? Depois eu queria falar um pouco com você com relação ao Mercado Livre, por exemplo, que também é logística, né? É entrega. Mas não sei se você conhece muito bem os bastidores. Eu tenho um amigo que ele tentou criar uma agênciazinha lá para receber e distribuir, né? Você pode receber em casa ou se não receber num ponto de distribuição lá. Só que o valor que se paga por isso é um valor muito pouco. Ele podia receber uma caneca dessa daqui ou receber uma geladeira. O valor que ele recebe é o mesmo, cara. Né? E esse outro lado, eu queria meio que também dar uma desmascarada nesse outro lado, tá? Não tem almoço grátis, né? Não tem almoço grátis. Não tem almoço grátis. Então, será que alguém não está sendo sacrificado aí? Pode ser. E o Mercado Livre tem um serviço excelente, né? Excelente. Sem fazer merchan, sem nada, não tem Mercado Livre, é excelente. Eu nunca tive problema. Eu prefiro pagar mais caro, porque eu sei que se der problema... Eu devolvo lá. 3, 4 fotos, um relato, tá aqui, ó. Voltou. Não, eles te dão um código de devolução, cara. Você tu vai lá leia no QR Code, tá aqui, o cara não te pergunta se é feio, se é bonito, porque você não quis, porque você não quis. É uma comodidade espetacular e chega realmente no tempo que eles prometem lá. Tudo. Então, até a política de tratativa com algum problema é muito clara, né? Muito clara. Então. Você consegue desenrolar tudo por aí, mas eu acredito que para que eles consigam eles têm também o serviço de assinatura, né? O tal do MELI. Sim. Então eu acredito que com essa renda eles consigam subsidiar bastante coisa, né? Para ofertar frete grátis. Porque eu assino por conta de ele te dá mais o Disney, mais uma série de coisas no mesmo valor
Sim. se você for fazer esses serviços à parte, né? Então, Sim. você tem frete grátis em um monte de Um produtos. monte de produto, dependendo do valor da tua compra, frete Compensa grátis. muito. Compensa pra muito. caramba. Então, acho que eles devem fazer alguma questão de uma distribuição nesse sentido. E eu tenho um amigo engenheiro também que ele participou da construção, aliás, de 2 galpões. Sim. E disse que o estudo de viabilidade para a implantação do galpão, nessa questão que se destacou Sim. da logística, ele é assim, ó, coisa de primeira prateleira. Sim. Eles simulam caminhos, rotas, para serem mais assertivos. E aí eles bonificam essas lojas, né? Que eles chamam do ponto de entrega. Eu não sabia que era tão baixo. Para mim era por volume, né? Fazia mais sentido, talvez. Então, talvez uma cidade, são realidades e realidades. Talvez um ponto de coleta em São Paulo dá giro, mas dá trabalho também. Talvez ele consiga Até um valor... porque, será que isso é segurado, né? Acontece alguma tem coisa tudo com o isso aí. estabelecimento. Exatamente. Né? Né? Um incêndio, um roubo, E aí? alguma coisa assim. Então tem toda essa Tem toda questão, essa né? parte aí. E a gente, falando em Mercado Livre e outras, né, que fazem o mesmo papel de logística que os Correios deveriam fazer, o Correio é estatal, né? Sim. Então os Correios acabaram ficando para trás. Eu acredito que a gente esteja subsidiando os serviços do Correio, Não, cara. com certeza. O rombo está aí, só Tá? pesquisar. É uma loucura, cara. Uma loucura. E o né, serviço fazer um ineficiente, raio né? ineficiente. Você pega uma Muito, empresa... cara, muito. Como é que os caras conseguem Pra eu- entregar melhor que o Correio? Não é. funciona? Como é que consegue, cara? Não, eu não entendo. Eu confesso Aí que que... tá. Então aí tem a coisa ligada ao estatal, tem estabilidade, tal, aquela coisa toda. Porque eu, para receber uma encomenda de Araras para São Sebastião, você acredita que e tinha gente na minha casa, eu nem costumo receber nada na minha Certo. casa, mas era uma plaquinha de fotovoltaica que precisava chegar na minha casa. Ou podia ter chegado em outro lugar também, mas ela mandou pelo endereço que tinha no contrato. A primeira entrega já foi devolutiva, não deu certo, e eu fiquei esperando. O menino não tinha gente para trabalhar para entregar. Eu conheço o carteiro que morava no Morro do Abrigo, e ele falou: eu perguntei para ele, sabe que você não foi entregar alguma coisa na minha casa? Não, fui sim, mas não tinha ninguém e tal. Estranho, porque tinha alguém lá. Ele que deixou no bar do Valdo para que eu retirasse o. Olha que tecnologia fantástica essa, né, cara? Se tu não pergunta, não ia ficar Eu sabendo. não ia ficar sabendo, e quando que esse E cidadão. quando o Valdo ia te avisar? É isso, Ele ia zelar pela quando que eu ia mercadoria? receber esse produto, cara? Negócio louco pra caramba. Então tá. Isso porque aqui, São Sebastião é uma cidade pequena, Tá. que você conhece o carteiro. Sim. Imagina numa metrópole aí, Impossível. que tem lugares que os caras não vão. Não vão. E São Sebastião tem alguns lugares complicados também, que não vão, mas não é nem por causa de perigo em si, é por causa de endereço, né, cara? Que aí Porque chega lá, número você bate. teve um depósito de material de construção, que tinha que fazer entrega. Você sabe que dificuldade que era isso aí, né, Enorme. Evandro? Em Pelo vários- amor de Deus. Tá? Esse é um ponto pra gente falar também. Um ponto pra gente falar. Né? Aí- Eu acho que eu vou dividir esse programa em 2, Evandro. O papo tá bom. Tá bom pra caramba. Coisa boa, Você coisa boa. quer complementar alguma coisa da tua história aí, de ter passado aí pela fotografia, pela administração, por essa criação dessas empresas aí? Eu acho que a pergunta inicial, né, a preocupação dos pais, Isso, eu acredito que se a gente conseguisse... O Sebrae tem um programa, Perfeito. né? Acho que chama Jovens Empreendedores nos Primeiros Passos. Acho que no município já está instaurado há 3 anos. Possível. Já está funcionando isso. Então, dar clareza que existe também essa possibilidade, além das carreiras mais sólidas, né? Sim. Eu acho que a pessoa, você joga um insight nela ali, olha, eu posso estudar, eu posso pensar em melhorar um serviço, né? Otimizar, usar uma tecnologia diferente, criar alguma coisa, ver uma dor de uma comunidade que seja, né? Atender de alguma maneira, seja saneamento, seja iluminação, ou que não seja de infraestrutura, seja de uma outra coisa. Mas a pessoa tendo a leitura de que aquilo pode ser resolvido através de uma iniciativa que não é aquela formatada, eu acho que abre um leque gigantesco. Abre um leque gigantesco. E aí, claro... E as crianças, elas estão cada vez mais precoces hoje, né, Evandro? Elas dão de 10 a 0, principalmente nas questões tecnológicas, uma adesão cara. a tudo, né? Tudo, a mãe dela já consegue desbloquear, se deixar, ela já sabe que aquele botão envia. Isso porque a gente dá uma controlada nisso, dá uma né? controlada, e aí já sabe que aquele é o do vídeo, Sim. de assistir a musiquinha. Sim. É uma coisa impressionante. É uma coisa impressionante. A precocidade está fantástica. E já que a gente tem essa precocidade, eu acho que é interessante a gente trabalhar isso, cara. Pro bem, né? Porque, pro bem, claro. Né? Um incentivo ao empreendedorismo infantil, essa é uma frase aqui. Valorizar as atitudes criativas da criança, propor desafios, falar de caraminguá, né? Porque a pessoa sabe, antes que a criança... tem copo, tem comida, tem escola, tem tudo, mas
Isso custa. Isso custa. É. Não existe almoço de graça. Não existe Qual que é a almoço de relação graça. comercial Sim. disso, né? O que acontece para chegar aqui, né? Isso aqui. Envolve quantas coisas? Isso para a gente ver, até nível de mundo mesmo, critica-se muito. O presidente. Eu não vou nem falar nessa questão. Mas todo o país, cara, ele é um comércio de portas abertas, com cara. certeza. E se você ficar aqui e se fechar, vou ficar só aqui. Tu vai morrer de fome, Tá cara. acontecendo Ou aí, nós né? vamos passar sobre como é que chama? Umas limitações tão grandes, cara, uma repressão que chama, não, como que chama? Tão grande, cara, que o dinheiro, como é que vai circular o dinheiro aqui se o dinheiro vai ficar só aqui dentro? E hoje, às vezes, um componente, ele usa peças do mundo inteiro. Do né? mundo Não tem inteiro, como às vezes por você causa de um chipzinho aí, né? Essa Você história não aí consegue terminar um projeto. não consegue terminar um projeto, Até cara. viabilizar, substituir esse chip. Perfeitamente, já que só perdeu tem o lá time. na Conchinchina, lá, na rebamboca da parafuseta e tal. E a gente tem um dado também do Sebrae, que o Brasil, de 2020 a 2024, cresceu de 8% para 13% o número de empreendedores, assim, de modo geral. Aqui em São Sebastião. Isso. E aí a gente tem nesse indicador uma tendência, né? Sim. A gente é uma cidade portuária que vive do turismo, Perfeito. né? E aí algumas colocações de emprego estão presas em Porto, Sim. talvez Prefeitura, Petrobras. Aí a gente não tem assim uma gama de empresas, a gente não é um parque industrial, né? Sim. Então, se você não explorar o turismo, as culturas que a gente tem aqui, a parte de hotelaria, a parte de hospedagem, né? Hotelaria e hospedagem, esses serviços, acho que a gente fica muito limitado, e se a gente não ensinar essa molecada que está vindo, falou o velho aqui, né? a ter essa noção para explorar esse tipo de situação, Sim. a gente tá fadado a dar uma estagnada, né? Porque vai estar todo fadado mundo a dar aqui uma na tela estagnada. aqui e o mundo não vai conseguir acompanhar, né? Sim. Tem que estar. Então, mesmo dentro dessa história do empreendedorismo infantil, mostrar que é possível aprender com os erros, cara. É muito mais fácil a gente educar os filhos com os erros do que com os acertos. Os acertos, eles são muito subjetivos, na realidade. O erro, não. Você pede para a criança, não coloque a mão no fogo. Aí ela vai lá e coloca. Errou de ter colocado a mão no fogo. Ela vai saber que aquilo que não deve, que vai queimar, né? Então é um negócio louco pra caramba. A questão do depósito vai de encontro a isso. A gente isso. fez essa empreitada pensando justamente em melhorar uma operação que já existia, né? Sim. Que essa foi o início de tudo. Fizemos consultoria, um monte de coisa, né? Uma transição, sigilo fiscal, tudo bonitinho no papel. Só que a gente se deparou com uma realidade um pouco diferente daquela que a gente esperava, né? E com o comportamento também, né? Entra a questão de quadro societário, enfim, não vamos citar nada disso. Mas porque os interesses são diferentes, né, cara? Então a gente teria que ter sido fechado ali no mesmo propósito, na mesma finalidade, cada um com o seu talento ali, né? São talentos diferentes. E as coisas pessoais que aconteceram também, as coisas pessoais, perfeito. No caso do depósito, a perda do meu pai, né? Faleceu na época, a gente se ausentou. Aí quando a gente voltou, o barco já não estava Mas não deixa de. Não enxergo isso como um demérito de jeito nenhum. De jeito nenhum, claro. Tudo na vida vale como experiência. As consequências são ruins. A gente tem que pagar um preço, às vezes, alto. Financeiro mesmo, financeiro, até, né? Financeiro. Mas é pedagógico. Claro. Muita coisa hoje. Eu gosto muito do tema, por isso, né? Porque ele transforma a realidade. Se eu fosse na toada do meu pai, talvez ele tinha uma visão lá atrás que o mundo hoje já não permite aquele tipo de comportamento, né? Então, esse tentar empreender, esse tentar estudar, tentar de alguma forma extrair riqueza e criar empregos também, né? Porque isso é uma parte social muito importante, né? Às vezes uma lanchonete tem 3, 4 pessoas ali trabalhando diretamente, fora os indiretos, serviço de entrega, a pessoa que fornece o pão, o insumo, chega ali, tudo gira em torno disso, né? Então, não ter dado certo beleza, mas o conhecimento, o know-how de não tomar determinadas decisões em outras coisas, até mesmo na engenharia, né, que a gente vai falar daqui a pouco, que dá pra gente dizer que é um ramo que é autônomo e ele é puro empreendimento. Puro empreendimento. Cada projeto ele é personalizado. Isso, que via de regra a gente já vai para o mercado como autônomo, como empreendedor, né? Então você tem que vender bem o teu trabalho, fazer um bom trabalho, né? Dar uma pós-venda para o cliente, né? Porque a gente volta a falar de atendimento, né? Atendimento, perfeito. Que na engenharia também a gente vê como um todo que você precisa dar suporte. Às vezes o cliente ele quer isso, né? Quer que você abra ali a porta, o interruptor funcione, o chuveiro dele
não desligue o disjuntor. Isso, coisa simples, porque o formato, o recheio, ele já escolheu na parte de arquitetura e de projeto. Sim, né? sim. Então, a gente... Agora ele quer dar funcionalidade à coisa e eficiência. E não quer ter problema. E não quer ter problema, Não claro. quer que ter problema na calha. Exatamente, Então é uma coisa, outra coisa que a gente precisava meio que descortinar também, né? Eu acho que todas as profissões elas são importantes, né? O ajudante de pedreiro é importante, o ajudante de encanador, né? O armador é importante, o pedreiro é importante, mas dá-se as devidas responsabilidades, né? Se você está com um profissional da engenharia, da arquitetura, você tem um respaldo de uma entidade de classe, né? Então, cada um com o seu setor. Tá começando a engatear agora, o engenheiro né? não vai colocar a mão na massa, vai colocar a mão na massa. Eu não vou, nem saúde para isso eu não tenho. Não é nem o sentido. Não é o sentido esse, né? desse. Então, e respeitando cada um, respeitando cada um, posição. claro. É que no nosso caso da engenharia, a gente sofre aquela famosa, sempre fiz assim, né? Nunca caiu. Isso, nunca caiu. Até cair, né? Até cair. Até acontecer, né? Até cair, Mas é o patrimônio da pessoa, o dinheiro talvez de uma vida, Isso, de uma negociação no banco, ele vai aportar ali. Perfeitamente. E às vezes negligencia 1% 1% do valor de tudo, que é o projeto, acompanhamento do engenheiro. Exatamente, E não então, faz. Você sabe disso, você faz laudos também, eu faço alguns laudos até para a justiça mesmo, né? E para particulares também. Então, quanta coisa, cara. Então, podia ter sido evitado, podia né? ter evitado. Vai ter um gasto comigo, vai ter o gasto de... É o retrabalho, né? E é mais caro. Retrabalhar é trabalhar 3 vezes, né? Fazer, derrubar e reconstruir, cara. E isso envolve financeiro, né, cara? E aí a pessoa só vai... E aí, às vezes, ela não tem nem mais como fugir do problema. O problema está lá. Que ela vai ter doida, que obrigatoriamente resolver. Sim. Ô, João, nós temos quanto tempo, João? Cota pro João aí. 36 minutos, Evandro. Vamos fazer um segundo programa, porque o papo está interessante. Poxa. Nós vamos continuar de onde a gente parou. Né? Maravilha. 36, eu acho que não cansa tanto a minha audiência aí. Tá bom. Né? Então eu agradeço a tua presença, Evandro. Passou que nem percebemos. Assim que é bom. Assim que é bom, perfeitamente. Sem corte, sem nada, vamos sem pro segundo. edição, vamos sem embora. edição, vamos embora, né? Então, Evandro, suas considerações, eu agradeço realmente a tua presença aqui. Eu que agradeço. Na realidade, é confortável para mim, eu confesso a vocês, eu já falei isso aqui, é mais fácil eu conhecer com pessoas que eu tenho uma certa afinidade, né? A gente já teve uma relação comercial, profissional, e eu conheço o Evandro já há um tempo. Então, acaba sendo mais fácil eu tratar. Muito embora todas as pessoas que vieram aqui me deram tanta tranquilidade para conversar, que foram papos interessantes. Então, eu espero que agregue, né? Alguma coisa para quem ouvir. Para quem isso? A ideia é exatamente essa, Evandro. Então, né? faça as suas considerações finais, Não, por favor. é essa a consideração que a gente... Às vezes as histórias são pequenas, mas a internet dá esse poder de ampliar, né? Sim. De levar para mais pessoas. Às vezes a pessoa está só precisando de um totalzinho ali para tirar uma ideia do papel, né? E tem caminhos hoje, tem Sebrae, tem muita coisa, não precisa ser formado para fazer, né? Perfeito. Você pode, tem todo hoje com a internet aqui, isso, você né? monta, formata, modela, testa, sim. Né? Pega opiniões e... Tem todo apoio, né? Que você falou aqui do Sebrae, tem o Banco do Povo, Sim. que você precisa de um caraminguazinho para Barato. começar. De repente é barato, Barato, juros não se compara com crédito pessoal. Então é isso. Então por que não empreender, né, Evandro? De repente tem aquele receio, aquele medo, é claro, é natural que se tenha, né? Mas... tem uma máxima até para a gente falar do que o poder público podia fazer para incentivar isso também, né? Perfeito. Vamos ao próximo programa. Obrigado, Maravilha. gente. Obrigado, Evandro. Obrigado a todos. Vocês aí, isso. Eu só gratidão. Só gratidão, obrigado beleza. Pela oportunidade aí. Tá? Então, você que de alguma forma gostou do programa, curta, né, compartilhe, né, e os amigos do Evandro, eu gostaria que se acharem conveniente, se inscrevam no canal, tá certo? Eu não tenho pretensões de monetizar, não tenho mesmo, né? A minha ideia é exatamente essa aqui, é dar informação, é impactar positivamente a vida das pessoas, né? Então, todos os assuntos são pertinentes, eu considero dessa forma, tá? E por mais informal que ele seja. E esse assunto que nós estamos tratando aqui é um assunto sério. Então, repense. De repente, você pode fazer com que seu filho seja um empreendedor. Evandro, obrigado. Eu que agradeço. Valeu. Aê, perfeitamente.